Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 6 de novembro, primeira sexta-feira do mês. Exercitamos de modo especial a nossa devoção para com o Sagrado Coração de Jesus, refletindo sobre essa dimensão da misericórdia e da compaixão do nosso Deus. O texto do Evangelho de hoje é de Lucas 16, de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e disse: Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: O Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: Pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: E tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: Pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, todo o capítulo 16 do Evangelho de Lucas está dedicado à reflexão sobre o uso dos bens materiais. Tudo gira em torno dessas duas parábolas. A parábola do administrador desonesto, cuja parte do texto acabamos de ler, e a parábola do rico e do pobre Lázaro, no final do capítulo 16. A partir daí, Jesus dá instruções aos fariseus e também aos seus próprios discípulos sobre a relação e a administração dos bens materiais. O texto do Evangelho de hoje pode dar margem a interpretações equivocadas, exatamente porque pode dar a impressão de que Jesus elogia a desonestidade do administrador. Não, absolutamente não é isso que o texto de hoje está dizendo. O homem do texto bíblico de hoje é um administrador experiente. E ele é acusado de má gestão, acusado de improbidade. Pela atitude do patrão, nós podemos até imaginar que, de fato, a acusação seja verdadeira. O administrador, então, percebe que é a demissão que o espera. Nesse momento, no aguardo e na iminência de ser demitido,
ele percebe que terá grandes prejuízos financeiros, que não vai ter mais o salário gordo todo mês. É aí que entra a sua esperteza. Ele começa a buscar alternativas e saídas para essa situação de emergência. Ele percebe que é preciso criatividade, capacidade de adaptar-se, flexibilidade, inventividade para sobreviver. Ele percebe que não será capaz de trabalhar em trabalhos pesados, em serviços braçais. Ele mesmo diz: para cavar eu não tenho forças. Ele também percebe que não terá coragem de pedir esmola. Para pedir esmola, eu terei vergonha. Jesus então elogia a esperteza do administrador, que é capaz de conseguir amigos, conseguir cúmplices, conseguir parceiros, desonestos também a maioria deles, mas estes podem socorrê-lo nos momentos de maior dificuldade. De algum modo, podemos até supor que ele, de certo modo, renuncia, em parte, à compensação que ele receberia de operações semelhantes. É uma hábil manobra, mesmo que desonesta. De devedores do patrão, aqueles homens se tornam agradecidos ao administrador que perdoa parte da dívida. De fato, o administrador recebia o seu pagamento dos juros que cobrava destes empréstimos que eram feitos. Mas procuremos compreender o que é que essa palavra de Deus diz para nós hoje. Jesus, no Evangelho de Lucas, tem uma postura bastante crítica em relação ao dinheiro. A aplicação fundamental da parábola, portanto, é essa. Nós somos administradores dos bens que Deus nos confia. E estes bens são meios. Não devem ser um fim em si mesmo. O que nós fazemos com eles? Somos escravos destes bens materiais? Vivemos em função deles? Ou compreendemos que eles devem ser instrumentos em vista da caridade, da solidariedade, em vista da construção de novos laços, de novas relações em sociedade? Nós somos então convidados a refletir também sobre os muitos escândalos, tanto no universo da economia, da política, mas também das igrejas. Transparência, retidão, austeridade, tudo isso deveria ser regra fundamental da administração em todos os níveis. A escravidão ao ídolo do poder econômico, Mamon é exatamente o ídolo da economia. A escravidão a este ídolo do poder econômico nos impede de sermos livres para o serviço de Deus. Aliás, o Papa Francisco tem insistido muito nesses últimos tempos numa reflexão sobre um novo modo de sistematizar a economia, tanto na relação entre os países, mas também na relação entre as empresas, nas relações interpessoais.
ele tem chamado essa reflexão de A Economia de Francisco e Clara, numa referência exatamente aos pobres de Assis. Assim, nós somos chamados a uma nova ordem econômica, justa, solidária, equânime. Uma das dimensões certamente mais difíceis de serem convertidas em nós é exatamente a dimensão econômica. Que Deus então nos ajude nesse nosso itinerário de conversão, exatamente porque os cristãos precisam se empenhar muito neste mundo social, no mundo econômico, mas aí eles devem agir com critérios absolutamente novos, justos, solidários, equânimes, absolutamente trabalhando para criar relações novas no mundo novo, que seja mais parecido com aquilo que está no coração de Deus. Um abraço a você, Deus o abençoe e o guarde. Deus nos faça bons e retos administradores, honestos administradores dos bens simbólicos e também dos bens materiais que Deus nos confia, sempre trabalhando para que o mundo seja melhor, conforme o projeto da Santa Palavra de Deus. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã.